Eu aí quis ver os 10 países. Claro que os 10 países que vão formar o exército, né, do anticristo serão os 10 países mais ricos da Europa, que tem 49 países. Nós vamos ver que a Europa é dividida em Europa setentrional, Europa central e por aí vai. A gente vai ver mais adiante. Então eu peguei, vocês estão vendo aí, os 10 países mais ricos da Europa. Alemanha, Rússia, europeia, o lado europeu da Rússia, né? Ela é a mentora do comunismo em todo o mundo. Essa praga do comunismo veio da Rússia. Ali foi a oficina do diabo. A Rússia foi o laboratório do diabo, onde o diabo maquinou com homens o comunismo. Reino Unido, França, Itália, Espanha, Turquia, Polônia, Holanda e Bélgica. Os 10 países, os chifres, né? 10 chifres mais ricos da Europa. E aí, eu botei aqui, ó, Brexit. É o acordo que a Theresa May tentou fechar, tirar o Reino Unido da União Europeia, não conseguiu, né? Isso é mão de Deus. Deus está tirando o Reino Unido por quê? O Reino Unido tem influência evangélica ali muito grande, muito antiga. Tem Deus, tem cristão ali, tem povo que agrada a Deus. Deus está livrando, está tirando. Não tenho dúvida que o Reino Unido vai sair da União Europeia, Brexit. E a Holanda também, um país baixo, pequeno, não tem grande expressão para ser de um exército poderoso que vai atacar Israel na guerra do Armagedon. Aí eu tiro os dois, por isso que eles estão em amarelo, Reino Unido e Holanda, eu tiro desses 10 países, fazendo uma análise. Aqui estão os 49 países, somando aqui essa coluna, aqui o total 49 países. Então, em vermelho estão os 10 países aí, ó. Eu botei a Holanda aqui, ó, a Holanda, eu estou trocando pela Áustria, né? Analisei, troquei pela Áustria, e Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia, que é o Reino Unido, né? Eu estou trocando pela Ucrânia, que tem ligações fortes com a Rússia. Então aí a gente chega ao exército europeu do anticristo. Aproximadamente, ainda vai ter mudança. Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Itália, Polônia, Rússia, Turquia, Ucrânia. Eu entrei com Áustria, né, no lugar do Reino Unido, não foi isso? Ah, não, Holanda, Áustria no lugar da Holanda e Ucrânia no lugar do Reino Unido, que está todo em branco aqui, Escócia, Irlanda do Norte, Irlanda, Inglaterra, País de Gales. Esses países aqui que formam o Reino Unido, eu troquei pela Ucrânia. E a Holanda troquei pela Áustria. Então, nós chegamos a esse exército aqui, ó. Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Itália, Polônia, Rússia, Turquia, Ucrânia. Mas nós vamos ter a guerra Gog e Magog. Está lá em Ezequiel 38, 37 e 38, né? Guerra Gog e Magog. A Rússia e Turquia serão destruídas nessa guerra Gog e Magog. Gog e Magog vem a ser a Rússia. A Turquia está muito junta da Rússia, sempre teve, vai se envolver. Outros países árabes aí, ó, alguns árabes, Irã, Iraque, a Síria e países da África, Etiópia e Líbia. Esses países vão se unir na guerra Gog e Magog, que é antes da construção do templo.
né? Estamos para ver aí uma guerra envolvendo a Rússia e esses países, e eles vão ser destruídos. Lá em Ezequiel, Deus diz que vai destruir Gog e Magog e os países que forem com eles para essa guerra contra Israel. Israel agora tem petróleo nas colinas de Golã. Israel tem o Mar Morto. Então isso atrai com muitas riquezas diferentes, né? Ninguém tem um Mar Morto no mundo, só Israel. Então isso vai atrair a ganância, a soberba, a ganância, o desejo de tomar dos outros. Esses países, Rússia, Turquia, Irã, Iraque, Etiópia, Líbia e Síria, vão se unir na guerra Gog e Magog, antes da reconstrução do templo, antes do arrebatamento, vai ter essa guerra. E essa guerra, né? Essa guerra vamos ter que substituir a Rússia e a Turquia aí nesse exército de 10 países, que são os 10 chifres, 10 nações, que vão atacar Israel de novo, mas agora no Armagedon, né? Depois do arrebatamento. Antes do arrebatamento, guerra Gog e Magog. Depois do arrebatamento, guerra do Armagedon, né? Aí eu substituí a Rússia e a Turquia, mas antes tem isso aqui, ó. Aí estão os dois líderes, o Putin, presidente da Rússia, e o Emmanuel Macron, presidente da França. Na Rússia eu botei aqui, ó, ele dizendo: a Rússia vai guerrear na guerra Gog e Magog. Israel será minha. Tenho muitos aliados. O Mar Morto e o petróleo nas colinas de Golã me atraem. A ganância, o poder. Nós vamos ver esse homem liderar a guerra Gog e Magog. Tá? Se falta 1 ano e 4 meses para o arrebatamento, nós estamos em cima da guerra Gog e Magog. E nós estamos vendo um movimento aí da Rússia, um movimento da Líbia, do Irã, com a bomba atômica, do Iraque, né? Esses países estão se movimentando e vai explodir uma guerra aí liderada pela Rússia, antes da reconstrução do templo, ou até mesmo durante, mas antes do arrebatamento, sem dúvida. E aí o Emmanuel Macron, eu botei dizendo assim: eu prefiro o Armagedon, para mim será a glória. Com 10 países destruirei Israel e conquistarei o mundo todo. Ganância pelo poder. Ganância pelo poder. Aí embaixo, o que eu já falei, repito, a guerra Gog e Magog acontecerá antes do acordo de paz entre judeus e árabes, e a guerra do Armagedon depois do acordo de paz entre judeus e árabes. Acordo de paz. Após a destruição desses exércitos, ficará fácil para Macron realizar o acordo de paz entre judeus e palestinos, pois haverá pouca resistência ao seu plano maquiavélico. Ele já está em ação, mas só terá liberdade total para agir após o arrebatamento da igreja pelo Espírito Santo, que o impede de agir hoje. Nós vimos isso. Ele vai ter liberdade total de fazer esse acordo, porque não terá mais a influência da Rússia, nem daqueles outros países que seguiram a Rússia na guerra Gog e Magog, e Deus, de maneira sobrenatural, está lá em Ezequiel 37, 38, destruirá esses países, porque ninguém toque em Israel, diz o Senhor. Então, como tirada da Rússia e da Turquia, não é isso? Rússia e Turquia, vocês lembram? Olha lá, tirando os dois, ficou então o exército europeu do anticristo, Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Itália, Noruega, Polônia, Sérvia, Montenegro, antiga Iugoslávia e Ucrânia. Noruega é um país rico, eu escolhi a Noruega. Exército europeu do anticristo, está aí. Provável exército
que lutará contra Israel na guerra do Armagedon, sob o mando do Anticristo. Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Itália, Noruega, Polônia, Sérvia, antiga Iugoslávia, Ucrânia. 10 chifres, lembram dos 10 chifres? A besta que saía da água, do mar, com 10 chifres, uma coroa em cada chifre, lembram? Emmanuel Macron é o grande suspeito fortíssimo. Eu não tenho dúvida nenhuma que é ele. Aí está a divisão da Europa. Europa Ocidental, são 12 países. Europa Setentrional, 8 países. Europa Centro-Oriental, 18 países. Europa Meridional, 11 países. A Europa Ocidental está contribuindo para o exército do Anticristo, que vai atacar no Armagedon com 4 países, Alemanha, Áustria, Bélgica e França. Europa Setentrional com a Noruega. Europa Centro-Oriental, Polônia, Sérvia e Ucrânia. Europa Meridional, Espanha e Itália. Exército Único Europeu, você pode ainda não estar acreditando que Emmanuel Macron seja o anticristo, mas fique atento aos acontecimentos, porque estão na hora de acontecer. Nós estamos há 1 ano e 4 meses, novembro de 2020, é o arrebatamento. Vou fazer um novo vídeo, Janela do Arrebatamento, para definir e não mexer mais, é o final. Eu tive 2 enganos, porque eu sou ser humano, o ser humano se engana, mas a profecia está intacta. Intacta. Muito bem. Europe's Saviors, Salvador da Europa, andando sobre as águas. Junho de 2017, essa revista foi publicada. Andando sobre as águas, o único Salvador que andou sobre as águas do mar foi Jesus Cristo. Apenas uma mensagem subliminar sutil, ou ele já começa a se mostrar gradativamente no cenário mundial. A mulher de cabeça para baixo, com os pés fora d'água, seria o afastamento da primeira-ministra inglesa Theresa May, segundo a revista, ou a igreja infiel que atravessará a grande tribulação debaixo da perseguição terrível por parte dele. Muita coisa para você pensar, certo? Muito bem. Então está aí o Emmanuel Macron, já está agindo com o exército europeu que vai acabar servindo ao anticristo na guerra do Armagedon contra Israel. Ok? Espero que vocês façam os seus comentários e a gente ainda vá mais em frente nessas informações. No nome de Jesus, em nome da palavra dele, que é viva e eficaz, e é a nossa bússola, é o nosso farol. Em nome de Jesus, um abraço fraternal a todos, glórias a Deus. Amém. Pastor Leonardo Maia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro.